Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Praça de Pedro para mais um episódio, o episódio do mês de setembro, para falarmos um bocadinho sobre a intenção de oração do Papa para o mês de setembro. Este mês de setembro, o Papa Leão XIV pede que rezemos por toda a criação, pelo cuidado de toda a criação. Mais propriamente, tenho aqui a formulação da intenção: rezemos para que, inspirados São Francisco, entendemos a nossa interdependência com todas as criaturas, amadas por Deus e dignas de amor e respeito. E para isso, temos no nosso podcast o prazer de ter o Luís Henrique Pereira. Luís Henrique Pereira, muito prazer em tê-lo aqui no podcast. Obrigado por aceitar este desafio de vir ao podcast da Praça de Pedro. Eu é que agradeço, para mim é uma honra muito grande, acreditem, estar aqui com vocês nesta rede mundial de oração com o Papa e, em concreto, neste podcast, porque de facto este tema é um tema muito interessante, é um tema que a todos diz respeito e que, enfim, eu, no fundo, tenho vindo ao longo da minha carreira, não sei, acho que vamos falar também um bocadinho disso, Claro que sim. observar e fazer também o levantamento de uma pequeníssima parcela destas criaturas de Deus que são extraordinárias. Portanto, estou a falar exatamente, pois com certeza, dos animais e plantas, de toda a vida selvagem que Fauna e realmente eu tenho flora. tido a possibilidade, fauna e flora, naturalmente, toda a vida selvagem que eu tenho tido a oportunidade de ver, de observar com muito gosto, desde muito pequenino, curiosamente, desde criança, que realmente nos jardins da selva urbana da cidade do Porto, concretamente em frente à minha casa, na Praça de Pedro Nunes, ali em Sedufeita, para quem conhece, havia um jardim, pequeno jardim, portanto, os primeiros contactos com as abelhas, as primeiras observações das comunidades das formigas. Eu tinha 4, 5, 6 anos, e depois, quer dizer, o contacto realmente com os livros, as coleções de cromos à volta dos animais, dos mamíferos, dos peixes, das borboletas. Eu também fazia dos jogadores de futebol, não é? E depois, quer dizer, começou a entrar em casa ali as enciclopédias, não é? Quer dizer, que os meus pais me iam oferecendo alguns livros mais antigos, de autores mais diversos, o Félix Rodrigues de la Fuente, para quem conhece, um Claro. naturalista espanhol extraordinário, e falecido, David Attenborough, o Gerald Durrell, e depois as séries televisivas que eu gravava em áudio, curiosamente, para depois reouvir, no sentido de tentar recuperar as imagens, né? Que não havia videogravadores, nem coisa nenhuma. Mas, portanto, esta ideia, Um bocadinho sobre esta si a ideia que viajar. um bocadinho, não é? Estes primeiros passos, não é? Relacionados com esta paixão e este amor aos animais, que herdei um bocadinho do meu pai, que foi o primeiro naturalista que eu conheci. Era uma pessoa que ainda hoje, se fosse vivo, com certeza que reconheceria melhor o treinado e o som das aves, dos pássaros, do que eu, que ele tinha uma capacidade extraordinária também de conhecer, e passou-me um bocadinho este testemunho, não é? Enfim, eu segui-o, esse testemunho, e na televisão, no fundo, vai para quase 30 anos. Depois comecei, paulatinamente, a fazer o levantamento, em termos de documentário, em termos de grande reportagem, em termos de pequena reportagem, de uma forma, enfim, de certa forma pioneira e de continuidade e produção nacional, relacionada com, de facto, as espécies, os animais, sobretudo os animais, as plantas, as aves, não é? Mais as aves, os mamíferos. Portanto, esse fascínio, mostrar, no fundo, da televisão, coisas portuguesas, porque normalmente nós só víamos documentários estrangeiros sobre fauna estrangeira. Não é? Houve a necessidade de inverter um bocadinho isso. Não é? E as pessoas vinham ter comigo e diziam-me assim: epá, eu vi aqueles abutres enormes que você mostrou, aquilo não é em África. Não, não, aquilo não é em África, aquilo é ali no Douro Internacional, não é? Na zona de Miranda do Douro, na zona de Freixo de Espada à Cinta, não é? Quer dizer, e as pessoas realmente achavam curioso, não é? Curioso, de facto, encontrar fauna, avifauna, correto?
que realmente não tinham a mínima ideia que existia em Portugal. Hoje, felizmente, temos ótimos fotógrafos, ótimos videógrafos que têm documentários extraordinários sobre a nossa fauna, sobre o nosso património e sobre as nossas pequenas maravilhas da criação, efetivamente, não é? Neste caso, maravilhas selvagens, não é verdade? E É muitas assim. vezes falamos que lá fora há muita coisa bonita, mas em Portugal temos tanta coisa bonita para ver e esquecemos muitas vezes disso. Isso também é deixar aqui esta nota, que enquanto se apresentava, falou deste pormenor que é muito importante também. Eu tinha aqui Portugal preparado toda uma é apresentação uma sua, mina de mas ouro. Portugal é uma mina de ouro, claro que sim, claro que sim. Eu tinha preparado aqui toda uma apresentação sua, mas acho que já não vai ser muito preciso. Você já se apresentou. Eu tinha aqui, acho que é Não, não melhor vale a fazê-lo. pena, não vale a pena. Eu Não, sei é que o trabalho Luís na Henrique televisão, como claro, jornalista, não é? Pronto. já está no mercado há mais de 30 anos, neste mercado há mais de 30 anos, e pode-se dizer que é pioneiro a divulgar a vida selvagem portuguesa e temas do ambiente aqui em Portugal. Isso é uma realidade. Vamos já começar aqui por um ponto de partida, olhando ao nosso contexto, a nossa intenção da oração do Papa Leão. O Papa Leão reforça e menciona este desafio de repensar a relação com a natureza e esta que é a nossa casa comum. O Papa Leão, curiosamente, no vídeo do Papa deste mês, fala-nos de crise Uhum. ecológica, ecologia integral, que se foi falando muito com o Papa Francisco, a realidade social ligada ao cuidado na terra. E com isto, a começarmos aqui com uma breve introdução, já fizemos aqui uma introdução àquilo que é a experiência e a vida do Luís Henrique Pereira, a vida profissional, mas eu queria lhe perguntar, já me falou que desde muito novo sempre se sentiu inspirado e motivado pela natureza, mas o que é que o motivou a este início de percurso ligado à natureza? Ora bem, no fundo, esta paixão pela vida selvagem, pela natureza e pelos cenários selvagens é muito interessante porque realmente ela surgiu na minha vida através da influência do meu pai, como eu já disse, de muitos programas, alguns, enfim, não eram muitos nessa altura, mas quer dizer, que davam na televisão e que, aliás, despertaram depois carreiras no âmbito da zoologia, no âmbito da biologia, no âmbito da divulgação, da ciência, da investigação. Queria optar pela biologia, a matemática não me deixou, por mais que eu insistisse, e enfim, uma segunda opção, que foi o jornalismo, e não estou nada arrependido. Porque através do jornalismo, e concretamente através da televisão, eu consegui, no fim, do sonho de uma vida. O sonho de uma vida, não é? E o sonho de uma vida era realmente fazer também programas, documentários, reportagens, comunicar também ciência relacionada com a vida selvagem. Eu era muito novo e, de facto, realmente a minha paixão era essa e pensava eu um dia, quem me dera, no fundo, graças a Deus, tive essa oportunidade, tenho essa oportunidade, naturalmente que também fiz por isso, obviamente, mas realmente na vida nada acontece por acaso. Enfim, nós que somos, enfim, crentes, temos realmente a obrigação também de dar o nosso testemunho, em termos de apostolado. Enfim, a ideia de que as coisas não acontecem por acaso, também não há essa coisa do relativismo. Acreditamos que Deus ajuda se nós também ajudarmos, não é? Se nós também fizermos pela Fizemos a vida. nossa parte, a nossa parte. A nossa parte, exatamente. Portanto, eu gostava de realmente de contar, no fundo, isto levava-nos aqui a 10 gravações de podcast. Não, não, porque não é, quer dizer, eu não quero ser maçador, mas realmente essa paixão, não é? Que depois foi crescendo, curiosamente, não é? À medida que eu cada vez via mais animais e conseguia filmá-los, através dos meus operadores de câmara que trabalhavam comigo, através de um em particular que é o Marcos Prata, que me acompanhou durante quase 20 anos, que é uma coisa extraordinária, e que tinha realmente e tem uma percepção extraordinária também para a natureza,
uma pessoa também realmente que vê, observa e ama a obra da criação, tal como eu, não é? Uma obra perfeita, de resto, perfeita, do seu esplendor. Portanto, o mundo, não é? Nós pensemos um pouco nisto. Eles não são obrigadas a crer em nenhum Deus, mas nós que queremos, nós podemos pensar desta forma, não é? O mundo podia ser cinzento, o mundo podia ser cinzento, não é? É extraordinariamente colorido, a natureza toda ela é colorida, e, portanto, os seus habitantes, todos eles, do mais pequenino, microscópico até ao maior, ao elefante, o maior animal terrestre, a baleia azul, o maior animal que sempre existiu, têm um papel fundamental, porque estão aqui também há muitos mais anos do que nós, quer dizer, no fundo, portanto, têm um papel fundamental, portanto, no equilíbrio dos ecossistemas. As pessoas sabem disso, naturalmente, através, enfim, de qualquer livro de Claro que escola, sim. dos equilíbrios ecológicos e tudo isso. Estava o Pedro a falar há pouco, realmente, desta ideia importantíssima lançada pelo Papa Leão. Eu, se me permite, eu gostava de recuar um bocadinho, muito rapidamente. Precisamente há um ano, já que o nosso querido Papa Leão, na sua primeira alocução depois da eleição, falou no Papa Francisco e deixou desde logo a ideia de que seria nesse particular um Papa de continuidade. Claro que Eu, sim. eu gostava de recuar precisamente a setembro de 2024, porque realmente a intenção do Papa Francisco para setembro de 2024 foi precisamente, se bem se recordam, realmente rezar, portanto, pelo grito da terra. Grito da Terra. É muito interessante esta expressão. Nós já lá vamos, com todo o respeito, chegar ao Papa Leão, mas este legado do Papa Francisco, e falaremos também, com certeza, no Laudato Si, que já fez 10 anos, assim, 184 páginas, escreveu, muito interessante, todas elas muito interessantes, e muito completas, naturalmente, que com certeza que o Papa Francisco, e muitíssimo bem, invocou, com certeza, os cientistas, consultores extraordinários. É uma obra extraordinária para toda a gente, para crentes, para não crentes, para todos os credos, para todos os políticos, para alunos, para professores, para toda a gente. Tem essa capacidade, de facto, de ser um livro, uma encíclica papal, mas que realmente tem uma especificidade, naturalmente, tem um tema muito importante, nosso planeta, portanto, a crise climática, entre outras coisas que depois vemos aqui afiançar, se permitido for, Claro, claro que sim. mas Iremos mais à frente. é uma obra universal, nesse sentido. Mas então, não nos perdendo, setembro de 2024, Papa Francisco, portanto, rezar pelo grito na Terra. E, no fundo, a crise climática, portanto, com certeza, refletir sobre, e com gestos concretos, e a ele, isto é simples de fazer, repara, Pedro, os efeitos para cuidarmos da nossa casa comum, porque é que nós nos comprometemos? Não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas ir fazendo aos poucos, não é? Melhorar os hábitos de consumo, que tem muito a ver com esta coisa do clima, nós já lá vamos, não é? Expressar através da fé também o cuidado com a natureza e com as pessoas, nos desastres naturais. Eu lembrava que, de facto, se nós medíssemos a temperatura da Terra, ela estava com febre, não é? Dizia ele, nesse vídeo também, faz agora um ano, não é? Estava doente. Uma terra Né? doente. E, Uma portanto, terra e doente. lembra uma terra doente, uma terra doente. Então lembra então esses milhões de vítimas que são realmente os mais pobres, os mais desfavorecidos e realmente portanto, que são São obrigados eles que a, enfim, sofrem a mais. sair de suas casas e eles que são obrigados a fugir, a sair à pressa dos seus territórios, das suas terras, por causa das inundações tremendas, por causa dos efeitos climáticos, das cheias, dos desastres. Portanto, e, portanto, em dia para orar, oremos para escutar o grito da terra. Não é? Esta ideia do grito da terra, eu acho que é uma ideia absolutamente incrível, porque efetivamente nós temos de dar ouvidos ao grito da terra. Não podemos. Há uma ideia que, infelizmente, é muito. Que é esta. Uma coisa é a natureza, outra coisa somos nós, não é? O ser humano. A natureza é muito bonita, é tudo muito verde, tem uns animaizinhos, e depois há o ser humano. Não. Quer dizer, nós pertencemos, somos parte integrante da natureza, só que às vezes esquecemos-nos disso. O que Somos todos parte acontece é integrante da que criação.
Da criação, com certeza que sim, com certeza que sim. Da natureza, chama da natureza, depois criada pelo Criador, com certeza que sim. Mas às vezes esquecemos-nos disso e não nos podemos esquecer. Falando um bocadinho então, e já fez 10 anos, portanto, reportamos-nos a maio de 2015, então há a encíclica Laudato Si, portanto, louvado sejas, não é? Traduzido do latim. Depois, naturalmente, os problemas da terra, a falta de água potável, problemas concretos apontados neste livro, não é? Que de facto chegou a muita gente, felizmente. Felizmente foi um livro que realmente teve Um grande impacto. uma, um thread realmente extraordinário. Depois, com certeza, o cuidado com a nossa casa comum, não é? Quer dizer, a alusão de facto à criação, no fundo, esta crise ecológica global é uma crise sem precedentes. Eu daqui a bocadinho, se me permite, Pedro, vou citar aqui alguns números que tenho às vezes Claro que sim. falado e divulgado também umas conferências e as pessoas ficam assim um bocadinho de boca aberta. E não são números meus, são números das Nações Unidas e de estudiosos muito interessantes, só que são números muito complicados. Mas, Claro. portanto, continuando esta ideia da necessidade de ação política à escala global, não é? Quer dizer, eu tive uma vez a felicidade de entrevistar o David Attenborough, portanto, que é um senhor muito conhecido, que faz vida selvagem e Referência. documentários há muitos anos, tem quase 100 anos, tem 98 anos. Eu entrevistei em 2009 e na altura perguntava: olha, esta coisa da biodiversidade e da vida selvagem, você acha que os governos estão preocupados com isto e tal? E ele diz-me, entre outras coisas, hoje sim, estávamos em 2009. Na altura diz ele que eu comecei a fazer estes programas, preocuparmos com a vida selvagem, o wildlife, a biodiversidade, isso é rubbish, isso não faz sentido nenhum. Isso. Não, mas é que agora as pessoas as pessoas exigem, e muito bem, não é? Aos Este governos cuidado. que se preocupem realmente com este cuidado. Nas suas palavras, portanto, o Papa Leão, enfim, no vídeo, portanto, muito interessante e muito concreto também, coisas muito concretas. Nós estamos no âmbito do concreto, não? Aqui não há nada de subjetivo, é concreto, é palpável, é visível. Não é? Nossa relação com a criação, naturalmente, recordando e começando por aí, nessa inspiração de São Francisco de Assis, que realmente que louvava tudo o que era criação e que amava de forma particular os animais. Não é? Todos precisamos das criaturas de Deus, do respeito pela terra-mãe, da casa comum, não é? Deus está a ver, é muito importante. Às vezes também temos a noção de que às vezes dá jeito que Deus não veja. Está na confissão, a gente... Mas não pode ser. Quer dizer, nós temos de ter uma unidade de vida e temos de ter um plano de vida, enfim, como crentes, eu falo por mim, tem gente que nos está a ouvir, e não Claro. podemos realmente entrar em transigências as mais Claro. louvar o Senhor e respeitar a sua criação, amar a criação, amar o Criador. Mas olha bem, isto não pode realmente, e é um legado fundamental que Deus nos deixou, portanto, nós somos obrigados, no fundo, nós temos a obrigação moral, religiosa, ética, política, cívica e por aí fora, de cuidar da criação. Agora, vamos, se calhar, a uma parte um bocadinho mais concreta, portanto, esses tais números e essas tais ideias que eu às vezes deixo, umas conferências, e tem escolas para a malta nova, para a malta menos nova, para professores, até na formação que também dou, relacionada com documentarismo de vida selvagem, já há uns anos. O problema é que nós temos sido o asteroide, não é? Nós andamos com medo, epá, se vem um asteroide, vai bater contra a Terra, meu Deus, e tal. Não. Nós temos sido, de facto, infelizmente, o asteroide, não é? Nós temos o livre-arbítrio. Deus criou-nos com esse livre-arbítrio, quer dizer. E, portanto, não temos sido bons para a nossa casa. Isto é uma incongruência absoluta, não é? Isto é como termos a nossa própria casa, onde vivemos, virada ao contrário. Virada do avesso. Por limpar, por tratar, por seccionar, quer dizer, dormir no quarto dorme-se na cozinha, em vez de dormir na cozinha, cozinha-se no quarto. Está tudo, começa a ficar muito preocupante. Baralhado. Baralhado. Eu vou-lhe dar aqui um estudo que reuniu 150 cientistas, isto para irmos a dados concretos, interessantes, também. Um estudo que reuniu 150 cientistas de 50 países, portanto, e técnicos das Nações Unidas, diz o seguinte, que nos 50 anos, o homem foi responsável pelo extermínio de 70% da vida selvagem do planeta Terra. A nós, pelo Criador, não nos foi dado o direito de exterminar espécies. Nós não temos esse direito. Bem pelo contrário.
Nós temos o direito de as defender, de cuidar dos seus habitats mais diversos, de cuidar também das suas parcelas de território, porque as espécies têm as suas parcelas de território, os seus habitats naturais, não é? Respeitá-los. Respeitar, com certeza que sim. Portanto, até 2030, não é? Pode extinguir-se mais de 1 milhão de espécies de animais e plantas. É outra advertência interessante. Uma outra ainda, não quero ser fastidioso. Cerca de metade das florestas tropicais já estão derrubadas. Florestas tropicais são ninhos de biodiversidade. Se estamos a falar de criação, as florestas tropicais temos imensos números, imensos testemunhos da criação de Deus. Não é? E depois, para se perceber de uma forma se calhar mais simples, há um século nós tínhamos, por exemplo, no continente africano, até em África, 200 mil leões. Hoje temos 20 a 30 mil. Quer dizer, e pelos vistos parece que se continua a poder caçar. Depois nós temos de perceber outra coisa, mas para que é importante a biodiversidade? As pessoas podem perguntar-se, esta biodiversidade, está bem, mais leão, menos leão, isso não interessa nada. Atenção, a biodiversidade, entre muitas outras facetas, desde logo, dá-nos os medicamentos, por exemplo, não é? As plantas, 90% dos medicamentos vêm das plantas. Depois, proteção, equilíbrio à nossa casa comum. Não é? Temos de repensar, por exemplo, rapidamente, novas formas de nos alimentarmos. 40% dos alimentos produzidos na Terra hoje, isto é pecaminoso, isto é herético, vão para o lixo. São as Nações Unidas que o dizem, não sou eu. Quase que metade da produção de alimentos hoje em dia na Terra, metade vai para o lixo, quase metade. Portanto, e nós temos Nós sabemos que há muitas populações em fraternidade. sofrimento. Com Falta de certeza, de uma alimentação fraternidade universal, que nós temos de ter ante a nossa espécie, não é? Porque nós somos uma espécie, naturalmente, entre muitas outras, e depois com certeza somos parte integrante, não é? E depois há um outro dado que nos deixa preocupados, que apenas 25%, e com isto termino para não estar aqui a amassar as pessoas com números, 25% do planeta Terra está pristino, intocado, lá para estragar. São regiões em 4 países, na Rússia, no Brasil, no Canadá e também na Austrália. Portanto, isto são coisas que está bem para fazer pensar, mas para fazer os governos agir. Nós temos tido, como bem sabem, portanto, essas COP, essas conferências do clima, que cada vez mais são conferências importantíssimas no sentido de incutir na comunidade internacional e incutir nos decisores a responsabilidade por escrito dos países que eles representam se comprometerem com metas climáticas importantes no sentido de certa forma, enfim, eu diria quase em toda a forma, evitar realmente esse aumento das temperaturas, dos gelos, dos furacões. Não somos só nós que estamos a contribuir para isso. Naturalmente que as glaciações são cíclicas, já sabemos disso. Na Terra sempre teve aumentos de temperatura e abaixamentos de temperatura, mas nós estamos a contribuir muito para isso. Esta ideia de que nos últimos 50 anos nós, espécie humana, conseguimos exterminar 70% da vida selvagem na Terra. Isto é um número absolutamente extraordinário, astronómica. Isto é pecaminoso. Isto há 50 anos, há 100 anos, era impensável pensar-se numa coisa destas. Quer dizer, e depois nós, quer dizer, somos capazes das coisas mais extraordinárias. Vamos lá ver. Há pouco mais de 100 anos, nós conseguimos ter, realmente, através da inteligência fornecida pelo Criador, nós conseguimos coisas extraordinárias como voar. Nós não só conseguimos igualar as aves, como ultrapassá-las. Nós conseguimos, em 3, 4 horas, fazer uma migração que as aves demoram meses a fazer. É Não é verdade, é verdade? verdade. E temos essa capacidade extraordinária no âmbito da medicina, no âmbito do próprio ensino, no âmbito da investigação, da tecnologia, no âmbito dos mais diversos. Nós temos capacidades
extraordinárias para proporcionar realmente às pessoas, por exemplo, e também aos animais, que também há bons exemplos. Um parênteses, eu estive na Gorongosa, em Moçambique, e estive a testemunhar realmente o programa de restauração, de recuperação de um habitat selvagem, do Parque Nacional da Gorongosa, que sofreu uma guerra terrível entre 92 entre 1977 e 92, que foi que realmente que dizimou 1 milhão e tal de pessoas Destruidora. e destruiu realmente toda aquela, mais de 95% de todas aquelas criaturas selvagens. Há bons exemplos no mundo. Há a criação de santuários selvagens, zonas marítimas protegidas. Portanto, isso está a acontecer cada vez mais, com mais frequência. O problema é que se calhar, em alguns casos, poderemos já não ir a tempo. Vamos pensar que Claro. não. Vamos pensar, vamos apostar nas novas gerações, com certeza há muita gente nova que, orientada por muita gente menos nova, mas muito conhecedora, está enfim, a guiar o barco, entre aspas, no bom sentido, a arca de Noé, se me permitem, Sim, sim, no sim, bom, sim. no bom sentido, no bom sentido. Mas, Futuro portanto, positivo. é um futuro positivo e temos de acreditar nisso. A questão da fé, a questão da esperança, né? Estamos também no jubileu da esperança, não é? Sim, Nós nada fazemos sem a esperança. Quer dizer, não damos um passo se não tivermos esperança. Para claro que quê? sim. Não vale a pena. Não tenho esperança, não me vou movimentar. Não me apetece, não vai acontecer coisa nenhuma. Não, não, não. Esperança, com certeza. A esperança é fundamental para fazer movimentar todo e qualquer projeto. Claro. Portanto, este apoio, o nosso apoio ao projeto global da criação divina, tem de acelerar. Isso é um facto que nós temos de tomar aqui como ponto muito importante. O nosso apoio ao processo da criação divina, não é? O nosso apoio, o nosso suporte, nós temos de fazer o nosso trabalho e não estamos a fazer, bem pelo contrário. É que se estivéssemos de braços cruzados, vá que não vá. Não, nós estamos a destruir a obra da criação. E nós não temos esse direito. Repito e reforço, Deus não nos deu esse direito, nós não temos esse direito eh, de destruir a obra da criação. Por aí estamos muito errados. O Papa Francisco falava muitas vezes sobre a ecologia integral e eu queria perguntar-lhe o que é que significa na prática a ecologia integral e queria lhe perguntar também se nota alguma evolução. Tivemos aqui a falar um bocadinho durante este tempo, temos a contar aqui alguma da sua experiência, se nota alguma evolução desta consciência ecológica nos portugueses, principalmente cá em Portugal. Também lhe pergunto, qual é o seu olhar para o mundo atual a pensar nesta ecologia integral? Isto pode dizer-se em termos muito práticos. Claro, Sim, sim, senhor, temos aqui, portanto, um testemunho, temos aqui uma petição, neste caso do Papa Francisco, como citou o Pedro, e portanto nós temos de pôr as coisas a andar, a mexer. É isso que ele quer dizer. No fundo, não vamos colocar palavras caras. É mexer. Nós temos, de fazer o nosso papel. Nós temos de separar os lixos. Nós temos, efetivamente, de poupar a água que temos nas torneiras. Não, isto é lugar comum, mas temos de rebater nestes lugares comuns, permanentemente. E quanto mais se rebatemos, mais as pessoas ouvem e mais se lembram. Nós temos de lavar os dentes, essas pequenas coisas, pequenas grandes coisas. Não é? Temos de efetivamente pensar, enduziar realmente, como eu disse há bocado, é muito importante, isso é muito importante. Aquilo que nos serve de alimentação. Portanto, nós não podemos desperdiçar metade da alimentação que produzimos. De forma nenhuma, isto é sustentável de nenhum aspecto, no fundo. Como é que eu olho para isto? Pergunta-me o Pedro. Eu olho para isto com esperança que as pessoas, porque vivemos num mundo digital, vivemos num mundo global, essa aldeia da aldeia global nunca foi tão completa. Portanto, tudo acontece e nós temos conhecimento de tudo a toda a hora, vemos e vamos ao encontro, portanto, do conhecimento através da informação. Atenção que conhecimento e informação são duas coisas completamente diferentes, mas hoje sim. temos plataformas de informação que nos permitem, e atenção, cuidado com a inteligência artificial. Não vamos diabolizá-la, mas muito cuidado, que a própria inteligência artificial vai muitas vezes citar fontes que podem não ser fidedignas. Isto é um parênteses, mas Claro que sim, portanto, sim, sim.
fontes de informação temos hoje como nunca, como nunca. Fontes de informação que nos podem levar ao conhecimento, neste caso concreto, ao conhecimento daquilo que nós podemos e devemos fazer, ou da saúde, muito perclitante já, como dizia o Papa Francisco, desta nossa casa comum, doente, com febre, e é engraçado, a febre, não é? Tal, a ideia dos 3, 4 graus, não é? Quer dizer, nós quando Sim, temos 39 graus são só 2 graus acima dos 37. mas No fazem entanto, toda a diferença. 39 graus nossas já é muito preocupante, não é? Mais 40 já é o drama, não é? Já. Já podemos sucumbir muitas das vezes. Antigamente sucumbias, não é? Sim. Atenção, esta coisa dos graus. O Papa Francisco falou muitas vezes, estamos a falar aqui da ecologia integral. Ele começava este tema a falar da ecologia integral, começava por nós, pela toxicidade que nós encontrávamos nas nossas relações, que não deixava que nós avançássemos para um futuro melhor e por um olhar melhor para o nosso ambiente, para o nosso planeta. Tudo partia de nós, mas as nossas relações também não funcionavam para que tudo começasse a funcionar. O que é que tem a dizer sobre isto? Pois, essa é a questão, é uma questão muito triste, que nós podemos dar um exemplo muito claro, que temos o exemplo do prédio, por exemplo, quantas pessoas me falam nisto, o prédio e os vizinhos que nem se cumprimentam. Temos o exemplo, como dizia o inglês, tudo muito bem, but not in my backyard. Nós temos esta capacidade de termos esta, é tudo muito bem, mas desde que não seja no meu jardim, no jardim do vizinho, somos egoístas. Nós somos criaturas profundamente egoístas. Não é culpa também, eu também sou. Caminhamos sim rumo à santidade, e a santificação, muitas das nossas atividades da vida, inclusive a própria santificação no trabalho, que é fundamental, quando estamos a trabalhar, pois com certeza oferecer a Deus o nosso trabalho, começar bem, elaborar bem as tarefas e arrematar bem as tarefas, e portanto, Falámos a no início de fazer santificação, bem a nossa parte. a nossa, com certeza que sim. Isso é absolutamente cívico e divino. Isso é cívico e divino. Deus não espera de nós outra coisa. Deus espera, enfim, vai-nos tolerando, nos vai perdoando, não é? No sagrado, no sagrado sacrifício, no sacramento da reconciliação. Quer dizer, Sim, sim, vai-nos sim. perdoando as nossas falhas, quer dizer, mas vamos lá ver. Com certeza que o sacramento fundamental, recorrer a ele realmente com várias vezes, portanto, uma vez por ano. A gente, quando sente que de facto falhou, então vai ao sacramento da reconciliação e depois vai perceber imediatamente, depois de uma paz interior que consegue, não é? Que de facto, portanto, abre-se de novo a janela da esperança, abre-se de novo, começamos outra vez a ver a escada por onde temos de subir, no sentido de fazer a vontade de Deus. Estamos aqui a falar particularmente, e não querendo fugir ao tema, da preservação do ambiente, da preservação da biodiversidade, da preservação da nossa casa do mundo, ou seja, da preservação da criação. E, portanto, temos de ter aqui duas ideias muito claras. Sim, queremos num Deus, somos nós, os cristãos, são as outras religiões, a ideia do Descartes, motor imóvel, causa incausada, né? Nada incompatibiliza, quer dizer, com os cientistas. Aliás, há um livro recentíssimo, interessante, que tem a ver exatamente com a prova da existência de Deus. Não é que a gente esperasse isso, mas não estamos à espera de sinais, né? Nenhum sinais vos serão dados, como dizia Jesus Cristo. Mas pronto, mas são cientistas que fazem estudos e, portanto, a gente gosta de ler e também de saber as conclusões a que chegaram, não é? Mas isto para não perder no raciocínio. Portanto, a ideia do Criador, naturalmente, a ideia também, portanto, do nosso Pai Celeste, que nos acompanha, que nos observa a todo o tempo, e, portanto, e que nos está a ver, não é? E que nos está a ver no habitat global que é a Terra que ele criou, no fundo, para nós, em primeira instância, feitos à imagem e semelhança de Deus, pois com certeza, numa primeira análise, e realmente está a constatar, não é, muitíssimo melhor do que nós, com o entendimento divino, que de facto as coisas não estão bem. As coisas não estão bem. E, portanto, Deus dá-nos sempre a oportunidade de recomeçar, a oportunidade do perdão, da reconciliação, a oportunidade da esperança. A esperança é fundamental. Portanto, nós temos de, agora, segunda parte, aproveitar estas ideias, no fundo,
estes itens fundamentais da nossa existência como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que aqui nos colocou nesta casa comum, no sentido de, efetivamente e obrigatoriamente, termos cuidados redobrados, para já, com a nossa casa comum, para não deixarmos arrumados e todos. Obviamente, intrinsecamente com os nossos semelhantes, com os nossos vizinhos, sejam eles quais forem, olha, com o nosso próximo. No fundo, como tantas vezes se vê, Sim. e se lê na Bíblia, o nosso próximo. Mas quem é o meu próximo? São tantos o nosso próximo. Nós cada dia encontramos um próximo diferente. Não é? Tanto, mas realmente deixar um bocadinho de parte o egoísmo. É fácil? Não, não é fácil. Nós estamos acomodados. Isto é uma maravilha. Estamos na nossa sala, a nossa televisão, o nosso sofá. Eu contra mim falo. Né? Isto é uma maravilha. É preguiça. Quer dizer, bom, enfim, tentar aos poucos. Deus também não nos abana à força. Não, não, não. Atenção, não há medos nem receios. Non abbiate paura, como dizia São João Paulo II, aos jovens e ao mundo inteiro. Disse-o várias vezes, non abbiate paura, não tenham medo. Portanto, mas, por respeito à criação, por respeito ao Criador, por respeito ao legado que nós temos aqui para tomar conta. Porque nós temos de ter a noção de que fomos somente Cristo crucificado, com um preço muitíssimo alto, e que, naturalmente, como é que nós vamos uma bondade, como é que se concebe a ideia de uma bondade suprema, como é que é possível conceber uma ideia de uma bondade suprema de tal forma e de tal sorte extraordinária, ponto de nos oferecer de mão beijada tudo. Nós temos tudo para ser felizes. Este planeta tem tudo. Temos água potável, temos árvores maravilhosas, temos seres encantatórios, temos cenários maravilhosos que nos permitem a contemplação, que nos permitem, inclusive, ganhar saúde com essa contemplação, que nos permitem realmente convívio maravilhoso com a criação que nos foi oferecida. E portanto, nós esquecemos-nos disto. A cada passo tombamos, não é? E todos tombamos, quer dizer, nós, enfim, não somos santos, estamos noutro patamar, caminhamos sim para a santidade, com certeza, para a vida eterna, que pedimos a Deus que nos dê, que nos conceda, com a sua misericórdia divina. Temos de fazer o nosso papel, nós temos de nos convencer que temos esse livre-arbítrio, então vamos aproveitar o melhor desse livre-arbítrio. Quer dizer, às vezes custa, com certeza, sacrifícios, com certeza, que custa muito fazer sacrifícios, pois com certeza que sim, pois é muito mais agradável, quer dizer, tudo muito bem. Liberdade total, cada um segue o seu caminho, com certeza que sim. Ninguém está aqui com ideias de impor o que quer que seja. Agora, o que nós temos de pensar Ocupar bem o nosso lugar. ocupar bem o nosso lugar e pensar no próximo, pensar nos outros que têm menos recursos, não têm capacidade. Esses é que não têm capacidade de cuidar da terra, coitados, porque nem sequer dinheiro para comer têm, não têm água potável, não têm coisa nenhuma. Uma enormíssima parcela dos nossos semelhantes, eles também criados pelo Criador, portanto, obras da criação, não estão a ser bem tratados, não é? Por outra parcela, não é? E, portanto, há outro livro do Papa Francisco também, Esta Economia Mata. Pois mata, esta economia mata. Não é? Esse outro livro, esse outro alerta fundamental, não é? Sobretudo para os políticos e para aqueles que decidem, não é? Os decisores, eu não gosto muito de Claro. chamar políticos, os decisores, não é? Aqueles que, enfim, às vezes, como dizia outro, é preciso que hajam uns muito inteligentes para nos governarem a nós, somos todos muito burros. Deus me perdoe, mas, quer dizer, isto não faz sentido. Mas lá está, esses decisores têm realmente de ter outras posturas muito mais sérias, muito mais vincadas. Também eles se têm de unir, têm de munir da virtude da fortaleza, da virtude
da esperança, da temperança, enfim, da caridade, pois com certeza, para com o próximo. Isto acontece. Há ótimas pessoas dentro dos tais decisores. Há pessoas realmente que têm muito, muito amor pela causa pública. Não? Nós temos de ter muito respeito por essas pessoas. Era bom que fossem, era mais. Mas nós também temos de fazer a nossa parte. O nosso dever cívico é fundamental. Não? Nós também temos de fazer a nossa política, entre aspas, no fundo, não é? Mas também nós fazemos o apostolado, atenção, muito importante, e estamos num podcast, não é? Atenção, é muito importante fazer o nosso apostolado, dar o nosso testemunho, ou pelo menos, enfim, dar, transmitir também aos outros, aos nossos filhos, às pessoas, enfim, que estejam um bocadinho mais distraídas do que nós podemos estar mais distraídos noutros campos, não é? Não, não, o apostolado é para se exercer, quer dizer, e neste campo é fundamental exercer o apostolado, porque nós temos, a Terra já tem muito pouco tempo para se regenerar. Não é? Nós a cada dia que passa, lá vemos mais um estudo que nos incomoda. Olha, já estão esgotados os, não é? Quer dizer, esgotamos março, enfim, por exemplo, que a Terra tem para oferecer, pronto, para ser mais prático, né? Recursos. Sim, sim. Em março, como é que é possível? Mas isto ainda falta muito para dezembro. Pois é, mas agora já estamos aqui a trabalhar. Nenhuma empresa, nenhuma fábrica, mal comparado, aguenta uma coisa destas. Portanto, vai à falência, não é? Vai à falência. Mas não, atenção, não esmorecer, fé, esperança, fortaleza. Pois, É isso que nós temos que ter no sentido eu ia lhe de dizer uma coisa. direcionar melhor o comportamento que estamos a ter para com a nossa casa comum. Claro que sim. E o Papa Francisco, nesta encíclica, Laudato Si, falou-nos disso, tinha aqui uma expressão que, quando eu li esta encíclica, me chamou muita atenção, que é tudo está interligado. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco repetidamente enfatiza que as ações humanas, sociais e ambientais e espirituais, então está tudo interligado. Cada decisão, por menor que seja, tem um grande impacto no bem comum e no equilíbrio do planeta. A degradação do ambiente afeta imensos pobres e demonstra aqui esta conexão entre a justiça social e o cuidado do planeta. Isto realmente está mesmo tudo interligado, não está? Esta ideia de cadeia alimentar, por exemplo, uma ideia assim, está tudo interligado, não é? Ao predador, à presa, portanto, ou seja, todos os animais dentro dos seus ecossistemas têm inter-relações. Só para dar uma ideia dentro daquilo que eu normalmente costumo analisar. Com certeza que está tudo interligado, quer dizer, a vontade empurra muitas coisas boas, a nossa esperança, a nossa fé, o tempo para nós pensarmos, o tempo para meditarmos, o tempo para rezarmos, para quem for crente, pois com certeza pode depois aproximarmos-nos mais, fazer com que nos aproximemos mais das ideias concretas que temos de exercer. O que o Papa Francisco, a meu ver, quer dizer com isso é que, efetivamente, o que é físico e o que é espiritual se alimentam mutuamente. Não é? Faz todo o sentido nós darmos passos na vida importantes, pois com certeza temos de primeiro pensar, pois se formos crentes temos de orar, temos de pensar, temos de pensar a melhor forma de lá chegar. E depois então é que damos os passos práticos. Não é? Esta ideia da teoria e da prática, do espiritual e depois da ação, não é? Aliado, mais uma vez eu digo, sempre à fé e à esperança. Não tenhamos medo. Temos de fazer a nossa parte com determinação, afinco, mas sem medos, porque Deus está aqui realmente para nos ajudar, só que, naturalmente, vai-nos pedindo, não é? Vai-nos pedindo, nem pela vossa casa, não é? Que eu criei para vocês, e, portanto, vocês não estão sozinhos nessa casa que eu criei, há outras criaturas, não é? E, portanto, há muitas outras criaturas que precisam também da vossa atenção. Nós conseguimos ser, enfim, a espécie dominante, entre aspas, ou pensamos que somos. O Covid
veio, enfim, transformar um bocadinho esta ideia de super predador relacionada com o ser humano, cuidado. Pensamos que dominamos, nós pensamos que dominamos, não dominamos coisa nenhuma. Mas temos, efetivamente, reforça esta ideia, temos a obrigação moral de fazer com que isto ande e ande bem. O legado da criação tem de voltar a entrar nos carris. O legado da criação dada por nosso Deus, nosso Criador, que nos deixou aqui, no fundo, estando connosco todos os dias e toda a hora, com certeza, mas nos deixou aqui. Então, agora, tratem disto, naturalmente, tratem desta criação que eu vos deixei. Isto é uma responsabilidade, isto é a nossa maior responsabilidade. Nós não temos uma responsabilidade tão grande, nunca vamos ter uma responsabilidade tão grande como esta. Esta é a nossa maior responsabilidade. E como tal, devemos parar para pensar, devemos apoiar-nos muito na oração, devemos ter o nosso plano de vida, devemos pensar que realmente que Deus está connosco a toda a hora, devemos pensar nele, mas com certeza mais do que uma vez por dia, quer dizer, em todo o momento, estamos na presença de Deus, que conta connosco, sempre contou connosco para, de facto, rearranjar o que nós, como espécie, temos desarranjado. Não é? E estamos a falar, atenção, um âmbito divino. Divino, atenção, isto não é só. Atenção, porquê? Porque são coisas criadas por uma entidade suprema, que é o Criador. Nós não temos o Claro. direito de voltar as costas ou de menosprezar esta ideia. Não temos esse direito. Não temos. Sim, e se pudesse deixar uma mensagem, já estamos a caminhar agora para o fim do podcast, se pudesse deixar uma mensagem para quem ouve o podcast da Praça de Pedro, ou algum conselho que daria aos novos comunicadores e defensores do ambiente que começam agora? Pedro, eu, curiosamente, nada acontece por acaso, eu também não acredito no relativismo, nem nessas coisas, Eu fui à missa há pouco e, curiosamente, hoje, na missa das 7 da tarde, antes da missa das 7 da tarde, houve uma pequena cerimónia, Vila Nova de Gaia, para ser concreto, para quem não conhece, portanto, o vídeo, uma paróquia de Vila Nova de Gaia, onde normalmente vou à missa, até durante a semana, às vezes, e hoje tive a felicidade imensa de ir à missa, e então houve uma pequena cerimónia voltada precisamente para o tema que nós resolvemos aqui hoje abordar. Então, Paz com a Criação. É um título do prospecto muito interessante que estava à entrada para as pessoas, naturalmente, acompanharem melhor essa cerimónia. Eu já vou deixar essa mensagenzinha muito simples. Curiosamente, entre leituras do livro de Isaías, oração de intercessão, oração de confissão, introdução à confissão, entre salmos e conclusões dessa pequena cerimónia antes da missa, há aqui uma ação de graças que nos pode incutir essa ideia de esperança no sentido de, na prática, nós fazermos alguma coisa. Então diz assim, só não vou ler tudo, vou ler só este início, que Claro, sim. muito interessante. A ação de graças, não é? Deus da vida, Deus do amor, Deus da criação. Obrigado por todas as criaturas maravilhosas, grandiosas e imensas que criaste. Agradecermos por termos a oportunidade de habitar e desfrutar das maravilhas deste mundo. Obrigado por nos dar florestas que fornecem o nosso ar e nos dão a sombra de que precisamos nos dias quentes. Obrigado por nos dares o sol que brilha intensamente com a sua energia, bem como as chuvas que refrescam e nutrem a terra, trazendo fumo especial. E agora, então, para terminar, isto acho que é muito bonito, e venho aqui realmente cair, que é uma maravilha. Está tudo está de facto tudo interligado. Está tudo interligado. O que eu gostava muito, era que, efetivamente, para os comunicadores, arranjassem formas práticas de comunicar esta ideia. O ser humano é parte integrante da natureza criada por Deus. Vamos lhe chamar natureza. Este planeta Terra, no fundo. E depois o universo, obviamente. Às vezes
esquece-se disso. E por se esquecer disso, não é? Entre aspas, é que não se permite a si próprio defender com unhas e dentes, como é preciso nos dias de hoje, a nossa casa comum e o nosso planeta. Eu creio que, mais uma vez, deixe-me, porque estamos no ano jubilar da esperança. A Claro. esperança empurra a vontade de fazer. E nós, tendo esperança de que isto pode e vai melhorar, com a ajuda de Deus, que nos dá o entendimento e o conhecimento, e a estratégia, o conhecimento da estratégia para mudar esta desordem natural das coisas que está a acontecer ao nosso planeta, vamos ter esperança, porque nós vamos conseguir. Eu não tenho dúvidas nenhuma. As pessoas têm de se agarrar à esperança. E depois, no fundo, muitas outras áreas de apostolado apostarem também fazer a sua parte neste apostolado. Divulgar, comunicar esta ideia, dar a conhecer esta ideia, e pensar os outros nesta ideia, transmitindo-lhes naturalmente vivacidade, força, fortaleza, esperança, no sentido que as coisas têm de melhorar. E esta à parte, as coisas têm de melhorar, obrigatoriamente. Isso é que é fundamental, a meu ver. Olha, a melhor forma de terminar este podcast, as coisas têm mesmo de melhorar. É uma boa forma de nós terminarmos então aqui mais um Sim. episódio do podcast da Praça de Pedro. Temos aqui informações fantásticas para quem nos ouve. Certamente saímos daqui com um bocadinho mais informações sobre aquilo que devemos fazer para o nosso futuro, da forma como nós podemos olhar para o nosso futuro e do cuidado que temos que ter pela nossa criação, pelo nosso ambiente, e com todos estes avisos, tanto do Papa Francisco agora do Papa Leão XIV. E com isto, eu quero agradecer ao Luís Henrique Pereira por aceitar este desafio fantástico. Olha, eu pedi-lhe para vir falar um bocadinho sobre a criação. Você deu-nos uma aula. Não, a pensar coisas importantes e, portanto, isto no fundo quer dizer, é esta ideia de que vamos lá ver, para agir nós temos de pensar antes de agir, quer dizer, e no fundo, eu vi os programas do professor Germano de Saraiva, dizia ele, este programa eu faço os meus programas para fazer pensar, não é? Não me quero comparar, naturalmente, nunca lhe chegarei aos Claro, calcanhares, mas quer dizer, mas a ideia dos comunicadores, quer dizer, no fundo, hoje há muitos comunicadores, todos nós podemos ser comunicadores, mas comunicadores tendo sempre no nosso bolso, não é? No fundo, essa ideia de que depois tiramos do bolso de cá para fora para os outros, o meu próximo e o nosso apostolado. É fundamental exercermos com eficácia o nosso apostolado de uma forma permanente. fantástico, Muito obrigado. fantástico. Para mim foi uma honra enorme estar aqui e naturalmente estive com muito gosto e com certeza à disposição estarei sempre que se lembrarem de mim. É muito bom quando se lembram de nós. Fiquei muito contente, fiquei muito feliz que se tenham de mim e espero ter, enfim, correspondido de certa forma também aos Claro pedidos que sim. que me foi feito para estar aqui presente. Muito obrigado e muitas felicidades para o Pedro, muita saúde para todos que nos ouvem, a graça de Deus e muitas felicidades também para a Rede Mundial de Oração com o Papa. Deus nos há de proteger, com certeza que me tem protegido Claro até que agora. sim. Temos de Muito fazer a obrigado, nossa Luís. parte, não Temos esquecer de sempre a fazer a nossa nossa parte. parte. Sempre a nossa parte. Muito obrigado, Luís, por aceitar este desafio e também muito obrigado a si. A si que ouve o podcast da Praça de Pedro todos os meses, que acompanha todas as intenções da oração do Papa, que reza com o Papa e reza com a Rede Mundial da Oração do Papa cá em Portugal, e a si que acompanha a Rede Mundial da Oração do Papa noutros países. Nós estamos em mais de 60 países, por isso é procurar a Rede Mundial da Oração do Papa e terá acesso a muitos conteúdos de oração e, claramente, o acesso à intenção de oração do Papa para o mês que procurar. Para sugestões de leitura para o mês de setembro, como é óbvio, falámos durante todo este podcast sobre Laudato Si, louvado sejas, do Papa Francisco, esta Ora, aí está. encíclica. Esta encíclica que pode encontrar na Livraria Apostolado de Oração ou no site da Rede Mundial de Oração do Papa. Esta encíclica, escrita pelo Papa Francisco, fala do desafio que é proteger a nossa casa comum. Nós falamos sobre isto, andámos à volta disto neste podcast. E durante este mês de setembro
é importante falar sobre a canonização de Carlo Acutis, que foi canonizado a 7 de setembro, no passado domingo 7 de setembro. Também temos aqui uma pequena biografia de Carlo Acutis, uma alma de fogo. Este jovem que agora é o santo padroeiro da internet, primeiro santo milénio. Aqui é um primeiro santo a ser canonizado, um jovem, o santo da internet, o santo dos jovens. É assim apelidado. Uma história que realmente mostra que ele era uma alma de fogo e será capaz de influenciar as próximas gerações. Também falar da revista Mensageiro do Coração de Jesus. Aqui tem muitas propostas para o mês de setembro. Na revista Mensageiro do Coração de Jesus já vamos falando um bocadinho em todos os episódios, onde podem encontrar também a intenção mensal de oração do Papa. Neste caso, a revista deste mês de setembro pode encontrar uma reflexão do irmão José Silva Almeida sobre a intenção, onde pode também encontrar as atitudes que deve ter perante esta intenção do mês de setembro. Todas as informações estão na revista Mensageiro do Coração de Jesus. Sem mais, como é costume terminar este podcast da Praça de Pedro, reze por nós rezamos por si. Muito obrigado. Até uma próxima.